Bem-vindos à Medcel. Meu nome é Rafael Munerato, professor aqui na Medcel de Cardiologia, Clínica Médica, Eletrocardiograma, e hoje dentro da cardiologia nós vamos ver um tema de fundamental importância, tanto para a nossa preparação para as provas, como para a nossa atividade prática como médicos. E o tema da aula de hoje é a hipertensão arterial sistêmica. Então nós vamos ver ao longo da apresentação a importância epidemiológica da hipertensão, nós vamos ver as características essenciais da sua classificação, nós vamos caracterizar os tipos diferentes de hipertensão e nesta apresentação nós vamos caminhar até a estratificação de risco dos pacientes, depois de feita a avaliação clínica e laboratorial, ok? Numa outra apresentação nós vamos discutir a abordagem terapêutica, tanto não medicamentosa como medicamentosa e as metas que a gente vai colocar para esses pacientes. Bom, então nessa primeira parte da nossa apresentação, vamos dizer o seguinte slogan, para que vocês fundamentem o estudo da hipertensão arterial e saibam da importância que ele vai ter. Então vamos lá. Quem está se preparando para a prova, hipertensão arterial todo ano é uma questão explorada. E para todos nós, independente da nossa especialidade, hipertensão é algo frequente no consultório. Então, não importa qual especialidade você vai seguir. Sempre nós vamos encontrar pacientes que são hipertensos e que vêm ao nosso consultório. Então, você ter estudado hipertensão, entender os conceitos de hipertensão, vai ser extremamente importante, tanto para a prova como para a nossa vida prática. Ok? Muito bom. Primeiro, epidemiologia e fatores de risco cardiovasculares. A gente começa a aula de hipertensão falando da epidemiologia para mostrar para vocês o porquê que hipertensão cai sempre nas provas. É pelo motivo de que hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco cardiovasculares. Então é um dos principais responsáveis por infarto, por acidente vascular encefálico, por insuficiência cardíaca, retinopatia e tem uma prevalência muito elevada. Então é graças à sua característica epidemiológica que é fundamental a gente se dedicar ao estudo da hipertensão, ok? Então vamos lá. Primeiro item relacionado à epidemiologia. Vamos analisar o gráfico das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Então vocês, nós todos que somos médicos desta geração, já estamos acostumados a saber que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no planeta. Mas isso não foi sempre assim, né? Na verdade, até 1950, ninguém sabia quais eram as principais causas de mortalidade e desde 1950, graças ao estudo de Framingham, que definiram que infarto e acidente vascular cerebral são os principais vilões e identificaram os seus fatores de risco. Então, nesse gráfico, o que a gente pode ver? Realmente, as doenças cardiovasculares ganhando de causas externas, ganhando de neoplasias, doenças infecciosas. E o grande perigo das doenças cardiovasculares é que 50% dos homens, 64% das mulheres, quando têm a doença cardiovascular, eram previamente assintomáticos. Então, pessoal, o que isso significa? Isso significa que, quando chega um paciente no pronto-socorro, com infarto, né, metade das vezes ele nem sabia que ele tinha hipertensão, ou ele tinha diabetes, ou ele tinha dislipidemia. Ou seja, ele era assintomático. No caso das mulheres, isso é ainda pior. 64% das vezes, as mulheres não sentiam nada. Não sentiam dor no peito, não sentiam cansaço para fazer as atividades do dia a dia e, eventualmente, chegam a um pronto-socorro com um quadro de infarto, angina instável e assim por diante. Daí a importância do exame físico de rotina, da avaliação dos exames de check-up, para que a gente possa identificar antes do paciente ter um problema clínico manifestado, ok? Muito bom. Vamos lá. Outro dado fundamental da epidemiologia. A prevalência da hipertensão é de 30% da população. Então, de toda a nossa população, 70% vai ter pressão arterial normal, 30% vai ser hipertenso. Entretanto, tem um dado alarmante, que dos 30% hipertenso que nós temos no país, metade desses pacientes, ou seja, 15%,
nem sabe que são hipertensos. Dentre aqueles que sabem, um percentual importante não está controlado e somente 5% sabe que tem hipertensão, está tomando os remédios e está controlado. Então aqui existe um desafio para todos nós médicos, que é o diagnóstico correto da hipertensão, o estabelecimento das metas e do plano terapêutico para esses pacientes, ok? Este gráfico é dessa nossa última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a 7ª diretriz, agora do setembro de 2016, que mostra que as doenças coronarianas voltaram a aumentar em termos de importância comparadas às doenças cerebrovasculares. Nas outras diretrizes, as doenças cerebrovasculares estavam ganhando da doença arterial coronariana e aqui a doença coronariana voltou a ter uma prevalência maior até do que a própria doença cerebrovascular, ok? Muito bom. Ainda dentro da epidemiologia, hipertensão está intimamente relacionada com acidente vascular cerebral, com insuficiência coronariana, sendo que nesses pacientes a prevalência da hipertensão é de 30% a 40%, e além dessas doenças, insuficiência cardíaca, né? Insuficiência renal crônica, insuficiência arterial e retinopatia. Então, hipertensão, fator de risco cardiovascular importantíssimo, alta prevalência na população, 30%, e está relacionada a tudo isso. Acidente vascular encefálico, insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, retinopatia e insuficiência arterial, ok? Bom, dentre os fatores de risco cardiovasculares, todos nós ouvimos, colesterol alto, tabagismo, né, sedentarismo, antecedentes familiares. A tabela classifica em fatores independentes, predisponentes e condicionais. Notem que somente os fatores de risco independentes, sozinhos, são capazes de mudar o risco de uma pessoa. E hipertensão está aqui. Então, hipertensão, junto com dislipidemia, junto com tabagismo, junto com a própria idade e com diabetes, é considerado um fator de risco independente das doenças cardiovasculares. Ok? Vamos lá. Bom, este gráfico é do famoso estudo de Framingham, que eu comentei logo no começo da nossa aula. O que é o estudo de Framingham? Framingham é uma cidade nos Estados Unidos, onde um grupo de epidemiologistas mudou para a cidade em 1950 e começou a estudar as características da população. Então chegava um paciente no pronto-socorro com infarto, com derrame, com insuficiência cardíaca, e eles faziam inquéritos. E eles foram acompanhando essa população. É graças ao estudo de Framingham que a gente descobriu os fatores de risco cardiovasculares. Aqui nesse gráfico estão os principais: tabagismo, hipertensão, dislipidemia e diabetes. Cada coluna dessa é uma década. Por que esse gráfico está aqui? Para mostrar para vocês que alguns desses fatores de risco a gente está ganhando, né? Então, olhem tabagismo, olhem o colesterol, está diminuindo a sua prevalência ao longo das décadas. Por quê? Pelas campanhas todas anti-tabagismo e pelo sucesso das estatinas, principalmente para controlar o colesterol. Agora, notem o gráfico da hipertensão. O gráfico da hipertensão mantém-se estável ao longo das décadas. Portanto, um fator de risco importante em que ainda a gente está longe de vencer essa guerra, ok? Vamos lá. Perfeito. Bom, outros fatores relacionados não só agora à doença cardiovascular em si, mas à própria hipertensão, né? Então, dentro da própria diretriz, além dos fatores de risco cardiovasculares, ela cita fatores intimamente relacionados à elevação do nível pressórico. Etnia é um que a gente não pode deixar de citar, então é 2 vezes mais frequente a hipertensão em indivíduos de raça não branca. Excesso de peso, né? Então o sobrepeso e a obesidade estão relacionados ao aparecimento de hipertensão. O excesso de sal na dieta, muito cuidado no Brasil, isso está ficando fora do controle. Muitos alimentos estão com excesso de sal e é muito comprovado que quando você tem uma dieta com restrição de sal, você tem um benefício hipotensor. E a diminuição de atividade física, o sedentarismo. A gente vai explorar melhor cada um desses temas na outra aula de hipertensão, que fala sobre as mudanças de estilo de vida, ok? Muito bom. Vamos lá.
Diagnóstico e classificação. Uma vez que nós compreendemos toda a importância da epidemiologia, vamos ver os itens relacionados ao diagnóstico correto e vamos aprender a classificar a hipertensão arterial. Então, com relação ao diagnóstico, vamos passar aqui, toda consulta médica merece a medida de pressão arterial. Sem dúvida, toda consulta médica. Mas cuidado, a gente não deve fixar a uma medida isolada. Por quê? Porque a pressão arterial, ela varia a cada segundo. Ela varia com o grau de ansiedade, ela varia com a atividade física. Então o correto é pelo menos 3 medidas da pressão arterial e nós devemos fazer uma média das 2 últimas medidas, até para anular o efeito de ansiedade de um paciente logo que chega na consulta médica. Além disso, a gente tem que se certificar de que o paciente não esteja com a bexiga cheia, né? Porque se ele tiver com vontade de urinar, isso pode alterar o nível pressórico, não tenha praticado atividade física nos últimos 60 minutos, então toma cuidado aquelas pessoas que medem a pressão arterial no posto de saúde, na farmácia, que vêm caminhando, param e vão medir a pressão arterial. O correto é descansar uns 15, 20 minutos antes. Não tenha ingerido bebida alcoólica ou café ou grandes refeições, então toma cuidado com medir a pressão arterial logo após almoço e assim por diante. E se for um paciente tabagista, não ter fumado nos últimos 30 minutos, ok? Essas são as recomendações mais importantes. Devemos medir a pressão arterial nos 2 braços, membro superior direito, membro superior esquerdo. É comum encontrar pequenas variações e a gente vai considerar a pressão maior. Nós devemos ficar mais preocupados com a diferença de PA nos membros quando essa diferença for acima de 20 milímetros de mercúrio na PA sistólica e acima de 10 na PA diastólica, aí merecendo uma investigação, ok? Então, vamos ver agora a tabela que classifica os valores da hipertensão e vamos ver também as outras modalidades de medida de pressão arterial. Então, olha só, até a nossa última diretriz, que foi a 6ª diretriz, além da pressão arterial medida no consultório, ele trazia o mapa, que ok, todo mundo conhece, né? A medida ambulatorial da pressão arterial, que é um exame complementar, você coloca no laboratório, vai para casa, volta, retira. Ela contemplava a chamada automedida da pressão arterial e ela ainda contemplava a medida residencial da pressão arterial. Bom, qual a diferença dessas 3? Mapa é um exame complementar, como a gente já falou. A automedida é quando o paciente mede a própria pressão, mas sem nenhum protocolo. E a monitorização residencial é quando o paciente faz a automedida, mas seguindo um protocolo. Detalhe, nessa nova diretriz, a automedida da pressão arterial não está mais contemplada. Então o ideal é a gente ficar com a pressão do consultório, ou a indicação de mapa, em alguns casos que a gente vai ver mais para frente, e estimular os pacientes à monitorização residencial da pressão arterial. Mas como eu comentei, nessa monitorização precisa seguir um protocolo. Então qual é esse protocolo? O paciente tem um aparelho de pressão, ok? Ele acorda, vai ao banheiro, esvazia a bexiga, como nós já comentamos, a bexiga cheia é um fator que pode alterar a medida da pressão arterial. Então ele vai ao toalete, esvazia a bexiga, volta. Antes do desjejum, antes de tomar os remédios, se ele tomar algum remédio de pressão, ele mede a pressão arterial 3 vezes. Anota essas 3 medidas. Repete o mesmo processo à noite. Se ele fizer isso durante 5 dias da semana, ele está seguindo o protocolo da monitorização residencial da pressão arterial. Caso o paciente resolva medir 2 vezes a pressão arterial, alguma coisa nesse sentido, aí o ideal é que ele faça durante 7 dias consecutivos. Esse é o protocolo da monitorização residencial da pressão arterial. Muitos médicos têm dúvidas. Tem validade? Tem. Tem validade comprovada, tá? É muito importante, inclusive estimula, né, a própria adesão do paciente a querer se tratar, a querer ficar dentro da meta pressórica e a acompanhar, né, uma hipertensão em tratamento. Então, é muito bom, é algo que a gente deve estimular a monitorização residencial da pressão arterial e como a gente vai ver mais para frente, é um estímulo também e na verdade faz parte do fluxograma do próprio diagnóstico de hipertensão. Bom,
Mapa, pessoal, já é um exame complementar, né? Então, a gente não deve pedir mapa para todo paciente. Tem uma indicação correta para você pedir o mapa, ok? Por quê? O paciente vai ao laboratório, coloca o aparelho, vai para casa, mede durante 24 horas, volta, retira o aparelho, um software analisa as medidas, tira aquelas que deram errado, vê qual o percentual de medidas que ele deve considerar, e aí nós temos que um mapa é alterado se a média nas 24 horas for acima de 130/80, na vigília acima de 135/85, que é o mesmo valor da monitorização residencial da pressão arterial. E o sono acima de 120/70 estaria alterado. Atenção, porque esses valores também sofreram uma pequena alteração da última diretriz para essa, ok? Muito bom. Qual é a indicação do consenso de mapa? Então, a indicação da diretriz de mapa. Primeiro, suspeita da hipertensão do avental branco. Depois, suspeita de hipertensão mascarada, né? Que é aquele paciente que no consultório a pressão está boa, mas em outras ocasiões ele mediu e estava elevada. Grande variação de pressão arterial no consultório. Então, o que significa isso? Como a gente vai medir 3 vezes a pressão arterial, no início da consulta, a pressão está 170%. Depois você mede, está 150/80 e assim por diante. Quer dizer, grandes variações da pressão arterial no consultório, como a regra diz que a gente vai ter que usar a pressão mais alta, você vai ficar em dúvida. Qual é a verdadeira? Então, aí está certo pedir o mapa. Hipotensão postural, pós-prandial ou induzida por fármaco e a avaliação de hipertensão resistente ao tratamento. Pessoal, tomem bastante cuidado, tá? Porque sempre é algo que é explorado nas provas. Mapa não é um exame indicado para investigar hipertensão secundária. Hipertensão secundária, a gente vai ver daqui a pouco, é aquela causada por outras doenças, né? Doenças renais, endocrinológicas, medicamentos. Tá errado. Não tem nada a ver pedir um mapa para investigar hipertensão secundária. Eu investigo hipertensão secundária de outras formas, tá? Através dos meus achados no exame físico e no exame laboratorial, eu peço exames complementares direcionados para essa investigação. Então, cuidado com essa pegadinha relacionada ao mapa. Bom, e nós chegamos à tabela da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que relaciona a classificação da pressão arterial em normal, pré-hipertenso, estágio 1, 2 e 3, ok? Então essa tabela vocês já estão acostumados, né? O que é o importante dessa tabela? Acima de 140/90, a gente inicia, né, a caracterização de um paciente hipertenso, né? Acima de 180/110, que é o estágio 3, é um hipertenso mais grave. Mas, de novo, a gente tem que ter cuidado para já taxar o paciente com o diagnóstico de hipertensão. Então a gente vai ver um fluxograma que correlaciona qual deve ser a melhor conduta quando a gente mede a pressão arterial de um paciente e essa pressão vem alterada, ok? Então, vamos adiante. Então esse é o fluxograma que eu comentei, também é retirado da 7ª diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e esse fluxograma nos mostra como que a gente deve se comportar quando a gente está medindo a pressão arterial de um paciente e ela vem alterada para já eu dar o diagnóstico ou não, para eu seguir alguma investigação. Então eu vou ampliar aqui um pouco esse gráfico para a gente poder discuti-lo, ok? Então vamos lá. Você está no consultório e você mede a pressão arterial do seu paciente, você faz a anamnese, o exame físico e toda a avaliação, no caso, laboratorial. Se você detectar que esse paciente se enquadra num caso de emergência ou urgência hipertensiva, que vai ser tema de uma outra aula, você vai encaminhar esse paciente ao pronto-socorro. O que é urgência e emergência hipertensiva? É elevação súbita da pressão arterial com risco iminente de lesão de órgão-alvo ou risco de morte, tá certo? Então é um caso que acabou. Se você está nessa situação, o paciente é hipertenso, é uma situação perigosa, ele vai para emergência. Do outro lado, aqui, se você detectar que o paciente está já, lembra da nossa tabela? Acima de 140/90. Portanto, ele já é um hipertenso estágio 1. Ou até mais, 160/10 e assim por diante. E ele tiver alto risco cardiovascular,
você já está autorizado ao diagnóstico de hipertensão. Se desde o início o paciente estiver acima de 180% e 10, você também está autorizado a dar o diagnóstico de hipertensão. Por que isso? Por que o fluxograma faz esse detalhe? Pelo seguinte, quem tem alto risco cardiovascular é quem verdadeiramente se beneficia de tomar medicação e trazer para perto da meta. Quem tem uma hipertensão muito elevada, estágio 3, também vai ser um paciente que se beneficia de você tentá-lo trazer para a meta. Agora, vamos lá. Eu vou agora dar o zoom novamente para fazer o outro fluxo que nós não fizemos, tá? Que é o paciente com hipertensão de 140/90, mas ele tem um baixo risco cardiovascular. Ele não tem um alto risco cardiovascular. Nesse caso, pessoal, você tem 3 caminhos. Você insiste aqui na monitorização da pressão do consultório. Nessa insistência de você, numa próxima visita, medir de novo a pressão arterial, vai ser para você poder diferenciar o paciente que, na verdade, tinha uma hipertensão do avental branco e assim por diante. Ou, caso na segunda visita se mantenha um paciente hipertenso, você está autorizado a dar o diagnóstico de hipertensão ou também proceder aí à monitorização residencial se suspeitar de uma hipertensão no avental branco. Além de você insistir na pressão do consultório, você pode direto considerar aqui um mapa, caso você esteja suspeitando que seja hipertensão do avental branco, ou considerar a medida residencial, como nós comentamos. Sendo que, tanto aqui no mapa, como lá na monitorização residencial, se vier acima de 135/85, o diagnóstico está feito. Então, vamos recapitular esse fluxograma, ok? Você está no consultório, mede a pressão de um paciente, ele tem alto risco cardiovascular ou veio acima de 180/110, ele é hipertenso. Se você tem um paciente que você mediu a pressão está elevada, mas ele tem um baixo risco cardiovascular, você pode, ou através de um mapa, ou através da monitorização residencial, ou através de outras consultas, avaliar se isso se mantém, se sustenta, para saber se era uma hipertensão do avental branco ou se era um paciente verdadeiramente hipertenso, ok? Muito bom. Vamos agora voltar aqui ao tamanho original e vamos progredir na nossa apresentação. Nós classificamos a pressão arterial dos nossos pacientes em 2 tipos principais, a hipertensão essencial e a hipertensão secundária. O que é isso? Hipertensão essencial, que é 95% dos casos, são aqueles hipertensos que não têm uma causa física, alguma outra doença que levou à hipertensão. É uma alteração vascular, tá certo? É 95% dos casos. Então, a grande maioria dos pacientes que ficam hipertensos é um problema inerente ao vaso. Agora, existem 5% dos pacientes que têm hipertensão chamada secundária. O que significa isso? Ele tem uma outra doença renal, endocrinológica, vascular ou apneia do sono, ou ele usa medicamentos e isso eleva a pressão arterial. 5% dos casos. Mas, quando a gente examina o paciente, a gente tem que ir atrás de pistas de hipertensão secundária. E isso, pessoal, cai muito na prova. Então, olha só, fixando a importância desse tema. Hipertensão secundária cai bastante nas provas. Por quê? Porque se você encontrar um paciente com hipertensão secundária, você tem a chance de tratar esse paciente e deixar ele livre da pressão arterial. Então imagine que é um paciente que tem uma obstrução da artéria renal. Se você corrigir essa obstrução, o paciente está curado. E assim por diante. Então, este tema hipertensão secundária cai bastante na prova. Mas e aí? Como é que eu suspeito, pessoal? Como é que eu tenho a suspeita de que um paciente tenha hipertensão secundária? Bom, primeiro passo, eu devo excluir algumas falsas, né? Alguns falsos indícios. Então, por exemplo, medida inadequada da pressão arterial, um tratamento que não esteja adequado, medicamentos que aí no caso já entra até como uma causa, e aí eu vou atrás de pistas verdadeiras de que o meu paciente possa estar com hipertensão secundária. A primeira pista você capta na identificação do paciente. Por quê? O paciente que é hipertenso essencial, aquela alteração do vaso, a hipertensão aparece entre os 30 e 50 anos de idade.
quem começa a ficar hipertenso antes dos 30 ou depois de 50 anos de idade, pode ser por outra doença. Então não é comum a pessoa antes de 30 anos ser hipertensa. E também não é comum ela não ser nunca hipertensa e começar a ficar hipertensa após os 50. Outra pista, o paciente nem sabia que era hipertenso. Passa em consulta, ele tem uma hipertensão estágio 3, acima de 180 por 110. Ou ainda, você começa a tratar e ele é resistente ao tratamento. Também você tem que ir atrás. Aí você está autorizado a ampliar os exames para encontrar uma causa secundária. Outra, tríade de feocromocitoma ou pistas de outras doenças endocrinológicas, assim por diante. No caso do feocromocitoma, essa tríade é clássica, né? Que é a palpitação, sudorese e as cefaleias em crises. Medicamentos, toma cuidado, paciente tomando anti-inflamatório, abusando de corticoide, descongestionantes nasais, são remédios todos que podem elevar a pressão arterial. Faces, biotipos de outras doenças. Então você está atendendo um paciente, ele tem uma face cushingoide ou uma face que lembra um paciente com insuficiência renal crônica e assim por diante. Acromegalia, né? Presença de massas e sopros abdominais. Quando você vai fazer o exame físico, né? Você ausculta o abdômen, você palpa o abdômen e você flagra massas, sopros. Quando você faz a avaliação, né, dos pulsos, você detecta assimetria, podendo ser a coarctação de aorta. Exames laboratoriais mostram já ureia e creatinina elevados, demonstrando uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Hipopotassemia espontânea, essa é uma pista fantástica. Você pede os exames laboratoriais, que nós vamos ver daqui a pouco quais são os exames mínimos recomendados para um hipertenso, e vê um potássio de 2,5, sem nenhum motivo para ele ter hipopotassemia. Então isso é uma pista de que ele possa ter uma doença endocrinológica, que é o hiperaldosteronismo primário, e você pode tratar, e ele fica livre da hipertensão. Urina 1, né? A urina 1, principalmente buscando hematúria e proteinúria, também é uma pista. Essa tabela, pessoal, que está aqui, é uma tabela também da diretriz, que tem inclusive muito mais linhas, mas é só para vocês saberem que nessa tabela ele relaciona o achado que você fez no exame físico e exame complementar com a sua suspeita diagnóstica e o exame que você deve fazer para encontrar a causa nesses pacientes, ok? Muito bom. Vamos falar agora sobre algumas dessas doenças que são causa de hipertensão secundária. Primeira delas, insuficiência renal. Insuficiência renal é a campeã, né? Porque de 60 até 100% dos pacientes renais crônicos têm hipertensão. Tem um componente hídrico importante e tem um componente também de ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, é fundamental a avaliação da função renal de todo o paciente hipertenso, ok? Hiperaldosteronismo primário, como eu comentei. Você flagra um exame com um potássio baixo e não existe motivo aparente para isso acontecer. Pode se tratar de uma hiperplasia adrenal, né? De uma produção elevada, no caso da aldosterona, que vai acabar retendo sódio, mandando embora potássio, e eu tenho a hipopotassemia espontânea como uma das principais pistas para isso ter acontecido, ok? Feocromocitoma é um tumor das células argentafins, produtoras, na verdade, né, de adrenalina, e claro, esse paciente vai ter hipertensão como uma das suas manifestações, além da cefaleia, palpitação, como a gente comentou. Só um detalhe interessante é que 30% das vezes, apesar dele ter um tumor produtor de catecolamina, ele tem uma hipertensão paroxística. Não é obrigatório que ele tenha uma hipertensão sustentada, né? Cerca de 70% dos casos, sim, tem uma hipertensão sustentada. E ele vai para exames específicos. Então esse é o feocromocitoma. Hipotiroidismo. Agora de novo aqui nessa câmera eu quero frisar com vocês. Cuidado, isso é pegadinha de prova também. Todo mundo lembra que o hipertiroidismo, né? A glândula tireoide funcionando muito leve à hipertensão. Mas olha só, 20% dos pacientes com hipotireoidismo pode ter também a hipertensão associada, ok? Então, tomem cuidado, isso é pegadinha de prova.
tanto o hipo como o hipertireoidismo são causas de hipertensão secundária. Bom, o hiperparatireoidismo, né, também pode levar à hipertensão. E o interessante é que o tratamento do hiperparatireoidismo cirúrgico, né, melhora a hipertensão arterial. Só que caso o paciente tenha hiperparatireoidismo e não seja hipertenso, retirar as paratireoides não leva o paciente a ficar hipotenso. Isso é só uma curiosidade que a gente já viu também ser explorada em algumas questões, ok? Muito bom. Síndrome de Cushing, né? Excesso de cortisol, retém sódio, retém água, leva também à hipertensão secundária, assim como acromegalia, também uma doença endocrinológica dada pelo excesso do hormônio de crescimento, do GH. Coarctação de aorta, a quarta cardiopatia congênita mais frequente, né? Então, detectada no exame físico pela assimetria dos pulsos, a coarctação de aorta, né? E doença renovascular. A doença renovascular é uma doença especialmente importante. Por quê? Eu tenho algum fator que obstrui as artérias renais. E se você tratar essa obstrução, você pode livrar o paciente da hipertensão. É causada principalmente por aterosclerose, então, no caso aí, incide em idades mais avançadas, e quando o paciente é jovem, doença fibromuscular. Nós temos aqui, né, nesse slide, uma figura mostrando a coarctação de aorta, vocês podem notar aqui, né, a quarta cardiopatia congênita mais comum, coarctação de aorta, e nós temos também aqui nesse desenho, eu vou até aumentar aqui um pouco para poder mostrar para vocês, esta seria, né, vou recuperar aqui o zoom, então, esta seria a displasia fibromuscular. Então, caso vocês estejam vendo uma questão em prova e apareça uma figura parecida como essa, sugere a displasia fibromuscular, que é causa de hipertensão renovascular em jovens. Já essa figura chama a atenção da gente para como acontece uma estenose de artéria renal causada pela aterosclerose, que, claro, é mais frequente pela própria incidência de aterosclerose, ok? Então, vou retirar aqui o zoom e vamos continuar a nossa apresentação. Apneia do sono. Pessoal, a apneia do sono foi negligenciada durante muito tempo, né? Uma pista da apneia do sono são pacientes que roncam, e quando você documenta os períodos de apneia, o que a gente sabe? Esses períodos levam a dessaturação, despertares frequentes e liberação também de catecolaminas. Então, o fato do paciente ter apneia do sono faz com que ele depois desencadeie um mecanismo em gatilho que sustenta hipertensão quando esse paciente está nas atividades do dia a dia. E mais uma vez, é uma doença passível de controle, passível de tratamento, né? Tem dispositivos orais, tem o dispositivo, na verdade tem o procedimento cirúrgico, indicado em alguns casos, e tem o próprio CPAP, né, com índice de controle da apneia do sono bastante elevado, tratando aí a hipertensão arterial dos nossos pacientes. Nunca se esqueçam da hipertensão medicamentosa, imunossupressores, glicocorticoides, anti-inflamatórios, anorexígenos, anticoncepcional, antidepressivos e, claro, substâncias ilícitas como cocaína e até no caso álcool, são causas também de hipertensão secundária, ok? Bom, investigação clínica e laboratorial. Agora, pessoal, que nós vimos a epidemiologia juntos, né? Estudamos a classificação, estudamos a diferença de hipertensão essencial e secundária. Vamos ver a investigação clínica e laboratorial, inclusive aqui, dando para a gente as pistas de quais são os exames que a gente está autorizado a pedir. Porque, imaginem, de novo, hipertensão é um problema do Brasil todo, tá certo? É um problema que 30% da população tem. Então, tem que ter uma racionalidade de quais exames vão ser pedidos, porque tudo isso incide em custo. Então, tem que ter uma custo-efetividade muito importante. Então, vamos lá. Investigação clínica e laboratorial. Qual é o objetivo? Confirmar o diagnóstico da hipertensão, identificar os fatores de risco, pesquisar lesões em órgão-alvos, pesquisar outras doenças associadas e avaliar os indícios de hipertensão secundária. Nós vimos, né, acabamos de ver que várias hipertensões secundárias também têm pistas nos exames laboratoriais. Então a gente vai ver isso na sequência, ok? Bom,
Índice tornozelo braquial. Então, quando a gente faz o exame físico, um elemento do exame físico que muitos de nós não estamos acostumados a fazer e que a diretriz de hipertensão nos alerta é o índice tornozelo braquial, que é feito utilizando a medida da pressão arterial ao nível do tornozelo e fazendo a divisão dela da pressão arterial sistólica medida no braço. Então, se você pegar a pressão arterial sistólica ao nível do tornozelo e dividir pelo braço, valores normais acima de 0,9, ok? Quando eu começo a diminuir essa proporção, é uma pista de que eu possa ter insuficiência arterial crônica, processos obstrutivos ateroscleróticos. Perfeito? Então é um exame que demonstra a presença de aterosclerose, portanto, é uma pista de que o paciente já tenha comprometimentos, né? E a gente usa então os valores como nós comentamos. Ter o índice tornozelo braquial alterado é considerada lesão de órgão-alvo. Por que isso é importante? Porque no último slide dessa apresentação, a gente vai ver uma tabela em que vocês vão poder identificar o risco do paciente de vocês. E é graças a essa classificação da tabela que na próxima aula a gente vai estabelecer a meta do tratamento, ok? Então, vamos lá. Índice tornozelo braquial, menor que 0,9, lesão de órgão-alvo, como a gente já comentou, só para frisar. Essa é uma figura que mostra para vocês como você pode fazer essa dosagem. Então, aqui no caso, um esfigmomanômetro colocado ao nível da panturrilha com um detector que pega ali na artéria, no caso aqui a artéria tibial, a fibular, você pode encontrar e vai medir a pressão arterial sistólica, ok? Muito bom. Vamos lá. Bom, para todos os pacientes, você deve, a nossa diretriz até caracteriza que é um exame, faz parte do exame físico, mas tem alguns pacientes que ele é uma avaliação fundamental e indispensável. Quem são eles? Pacientes acima de 50 anos, tabagistas, diabéticos, pacientes que têm dores nas pernas, que você detecta alteração de pulsos e pacientes que têm outros fatores de risco cardiovasculares importantes, ok? Muito bom. Investigação laboratorial. Como eu comentei, a diretriz brasileira tem que dar uma recomendação que possa ser seguida no Brasil todo. Então imagine uma doença como hipertensão, que pega 30% da população, todos os exames que tem aqui têm uma análise de custo-efetividade. E isso cai nas provas, justamente para que nós, né, médicos, saibamos qual é o exame que vale a pena ser pedido para poder ter uma correta alocação de verba quando esses pacientes são atendidos pelo SUS ou até pela saúde suplementar. Então, essa tabela traz quais são os exames obrigatórios que todo doente hipertenso deve ter. São eles: potássio. Por quê? Para flagrar a hipopotassemia espontânea que a gente conversou lá antes, né, da hipertensão secundária, do hiperaldosteronismo primário. Então, potássio. Detalhe, não tem sódio, tem potássio. Outro, creatinina plasmática, né, para eu poder estimar a taxa de filtração glomerular pela fórmula de Cockcroft, ok? Porque a gente sabe que a função renal é fundamental e é determinante de hipertensão. Glicemia de jejum, para eu estimar o risco cardiovascular desse paciente. Colesterol total, HDL, triglicérides, para fazer também a avaliação de risco cardiovascular desse paciente. Ácido úrico, porque um dos principais medicamentos que a gente vai usar para controlar a hipertensão, que é o diurético tiazídico, tem como efeito colateral elevação de ácido úrico. Então eu tenho que saber qual é o nível basal desse paciente. Eletrocardiograma, tem vários índices de eletrocardiograma que já me dão pistas de lesão de órgão-alvo, e já vi mais para frente. E estes são os exames básicos. Ah, mas eu não posso pedir outro? Claro que você pode pedir outro. Outros exames, na verdade, você tem de acordo com a tua avaliação e indicação. Então, raio-x, eco, ultrassom, teste ergométrico e assim por diante, depende da indicação clínica de cada caso. Mas aqueles são os exames básicos. Ok, pessoal? Maravilha. Então, olha só. Dentro de tudo isso colocado, essa tabela sintetiza os fatores de risco cardiovasculares. Então, idade. A idade é um fator de risco cardiovascular inexorável. Então, homens acima de 55, mulheres acima de 65, tabagismo, dislipidemia com LDL aumentado, HDL baixo e triglicérides alto, diabetes mellitus.
Pessoal, diabetes é doença definidora de aterosclerose. Sempre que um paciente tiver diabetes, ele é de alto risco. Acabou. Tomem cuidado com isso em questão, porque às vezes uma questão, ela cobra se você sabe classificar o risco desse paciente e você fica perdido falando, poxa, mas eu não tenho todos os dados para calcular esse risco. Cuidado, se houver diabetes, acabou. O paciente é de alto risco, ok? E história familiar de doença cardiovascular em idades mais precoces. Então, pessoal, não é todo paciente que fala, eu tive um pai que infartou, que significa que ele tem histórico familiar. Por quê? O histórico familiar só é considerado fator de risco quando ele é em um homem abaixo de 55 anos ou numa mulher abaixo de 65. Em outras palavras, se alguém fala que o pai infartou aos 75, isso não é um histórico familiar de alto risco. Por quê? Porque com 75 anos, todos nós vamos ter processo aterosclerótico e eventualmente pode acontecer de alguma placa se instabilizar. Isso não significa que seja um fator que geneticamente, de uma herança familiar, ele tenha risco aumentado, ok? Muito bom. Aqui nessa tabela, a gente avalia os exames que nos indicam as lesões de órgão-alvo. Notem, hipertrofia ventricular esquerda. E essa hipertrofia é detectada pelo eletrocardiograma e pelo eco. Claro que pelo eco é um método muito fácil, muito direto, mas é muito caro e não está naquela tabela inicial dos exames. Agora, o eletrocardiograma é um dos exames obrigatórios. Então, seja pelo índice de Sokolov-Lyon, seja pelo score de Cornell, de Holmhild, se você fizer um eletrocardiograma e ele vier com o laudo, né, de sobrecarga de ventrículo esquerdo, lesão de órgão-alvo. E o aumento da espessura da média da carótida, né, o volume de ondas, o índice tornozelo-braquial, doença renal crônica e alteração de albumina. Então esses são os considerados lesões de órgão-alvo para os nossos pacientes hipertensos. E as condições clínicas associadas à hipertensão? Doença cerebrovascular. Aqui já é uma doença manifesta, né? Quer dizer, o paciente que te conta lá no consultório, nos antecedentes pessoais, que ele teve essa doença, acabou. Já é uma doença que manifesta que ele tem uma doença clínica cardiovascular. Então, doença cerebrovascular, infarto, angina, revascularização, insuficiência cardíaca, doença renal, retinopatia, doença arterial avançada. Então, esses pacientes já têm a doença manifestada, ok? Muito bom. Essa tabela, tá aqui colocada só para mostrar para vocês como era, porque essa é a tabela da sexta diretriz de hipertensão, tá? Ela correlacionava aqui em cima os níveis pressóricos, aqui os fatores de risco ou lesões de órgão-alvo e dava o risco dos pacientes, basal, alto, moderado, muito alto. Pessoal, essa tabela mudou. Na sétima diretriz agora, além dela ficar uma tabela melhor do ponto de vista visual, alguns daquelas categorias desapareceram. Como, por exemplo, aqui eu só tenho risco alto. Notem que na anterior, a gente tinha risco muito alto, o que não tem mais. Então, pessoal, essa é a tabela nova. Então, como é que é? Hipertensão aqui em cima, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Olhem o que nós falamos lá no começo da aula. Todo paciente estágio 3 já é risco alto. Agora aqui, na coluna dos fatores de risco, pacientes que têm lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular ou diabetes, aqui são o quê? Todos de alto risco. E aqui eu tenho o intermediário, que cruza o dado da pressão arterial com o fator de risco. Então, pessoal, essa tabela, claro que o ideal é vocês olharem essa tabela no nosso livro, olharem essa tabela na diretriz. Às vezes essa tabela vai vir numa questão de prova para vocês poderem raciocinar. Por quê? Porque é desta classificação de risco que vai vir a meta e o plano terapêutico para a gente manter esse paciente tratado da hipertensão. Ok? Muito bom. Pessoal, muito obrigado e logo logo a gente vai estar junto para discutir a próxima aula de hipertensão, focando na abordagem não medicamentosa e medicamentosa. Até mais tarde.